Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Reciclar seu lixo constrói um novo futuro. Reforçar modelos de mobilidade constrói um novo futuro. Fazer da tecnologia ferramenta constrói um novo futuro. Se capacitar para o novo constrói o seu futuro. 80ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, projetando caminhos para o futuro do Brasil. Nós somos apaixonados por inovação. A inovação genuinamente brasileira, que nasce em universidades, centros de pesquisa, startups e em empresas de qualquer porte. Temos as melhores condições de financiamento para apoiar o desenvolvimento de uma nova indústria. O futuro do Brasil é agora e nós estamos prontos. FINEP, uma empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Governo Federal, União e Reconstrução. Daremos início agora ao painel Formação Profissional, Lei 5194-66, Geração de Empregos e Economia Solidária. Perguntas para o painel devem ser feitas pelo QR Code que aparece no telão. E para quem estiver assistindo virtualmente, favor fazer as perguntas pelo link do vídeo que está sendo transmitido pelo YouTube. Convidamos como coordenador o representante do Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais, Marcos Túlio de Mello. Como relatora, a presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, Isabel Tostes. Palestrantes. O representante da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Monte. A presidente da Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, Carmen Lúcia Petralha. O representante do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, José Roberto Cardoso. Com a palavra, o coordenador Marcos Túlio de Mello. Uma boa tarde a todas e a todos. Primeiro dizer da satisfação minha pelo convite para estar aqui neste fórum e mais do que o fórum, para estar aqui nessa mesa. Nós observamos ao longo desse 1 dia e meio de debates que promovemos a importância que esse fórum tem para um processo de articulação das nossas organizações profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia, da meteorologia, cartografia, arquitetura e todas as áreas vinculadas aí à área tecnológica. Nós passamos por um momento no país de grande necessidade dessa articulação e dessa contribuição para ajudar a construir uma perspectiva de futuro para o nosso país. Essa é uma responsabilidade das nossas profissões e nossa como profissionais e como organizações profissionais. Foram aqui apresentados em várias mesas debates anteriores, todos eles perpassando aí as demandas, as necessidades e os projetos que nós precisamos estar neles inseridos
para poder buscar essa participação efetiva da engenharia, aí de uma maneira geral, né, neste processo de desenvolvimento. Eu queria trazer aqui algumas reflexões nessa mesa, vamos ter aqui os nossos especialistas. Primeiro, quero apresentar aqui a professora Maria Isabel de Vasconcelos Tostes. Eu não vou me alongar aqui com os currículos de todos, porque já estão aqui no QR Code, depois vocês poderão acessar. Temos aqui o professor José Cardoso, né, foi diretor também da Poli, que vai tratar conosco do tema da educação e da formação em engenharia. Temos aqui a nossa conselheira federal, Carmen Lúcia Petraglia, que vai tratar conosco aqui hoje desse projeto de lei 10.024, que procura fazer uma reformulação da Lei 5.194 de 1966 e que nós precisamos inserir nos nossos debates. E vamos ter também o professor Carlos Saboia Monte, que vai tratar conosco aqui da questão relacionada ao mercado de trabalho. E, na verdade, ele falou que não fala de economia solidária, ele fala de engenharia solidária, né? E vai nos brindar, ao final da sua apresentação, né, professor? Continua mantido o nosso compromisso? Mas nós estamos aqui com um bom desafio. Mas eu queria fazer algumas reflexões nesse início, que eu acho importante. Nós discutimos aqui em várias mesas a importância dos investimentos que terão que ser feitos neste país para buscar alavancar com mais agilidade, né, o nosso desenvolvimento. Mas eu queria fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui presentes e para os nossos internautas também. Vocês sabem quanto por cento do orçamento federal nós gastamos com encargos da dívida pública e do pagamento de juros? Vocês têm ideia de quanto é o percentual em relação ao orçamento federal? Nassif, quanto que é? 1,9 trilhões. Você sabe quanto é que representa isso do orçamento federal? 46,3% do orçamento de 2024. Nós estamos discutindo aqui belas apresentações, belos programas. Se nós não resolvermos, Nassif, esse problema, vai ser difícil nós termos recursos para poder alavancar o país que nós queremos. A mesa anterior e a outra também tratou da necessidade desse país ter um projeto integrado para todas essas políticas, com uma visão de longo prazo. Eu pergunto para vocês, temos esses projetos? Nós temos alguns projetos setoriais. Nós não temos um projeto integrado ainda. E nós precisamos, não é um projeto de governo, nós precisamos de um projeto de nação, de longo prazo, e que seja incorporado pela sociedade, defendido pela sociedade, para evitar retrocesso, como nós vimos nesses últimos anos. Então, fazer essa reflexão me parece que é um dos papéis importantes, Allen, para a nossa articulação do Fórum da Engenharia. O Fórum não é um evento, é uma articulação permanente de organizações profissionais, empresariais, educacionais e da sociedade civil para poder construir esse projeto. Nós somos um espaço que se inicia, um espaço que dá passos significativos e importantes com a realização desta primeira reunião. Temos o desafio de nos manter mobilizados de uma forma permanente para a continuidade desse processo.
Não vou me alongar e vou passar imediatamente, então, para o professor José Roberto Cardoso, para que ele faça a sua apresentação. Bom, muito boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar a mesa, agradecer o convite por participar desse primeiro fórum aí, que, a meu ver, vai ser histórico, que vai ser muito falado aí nos próximos, e parabenizar o Allen, que tem essa iniciativa de fazer esse encontro, e conversar com vocês um pouco sobre educação, e que é algo que nos preocupa muito, face ao problema que estamos enfrentando, e os jovens não estão mais sendo atraídos para a nossa carreira, e nós precisamos tomar uma atitude. Eu queria só fazer uma retrospectiva aí do passado, para mostrar como que era a nossa educação. Nossa, que eu digo nós que somos contemporâneos, que nos formamos aí até a década de 80, por aí, né? Os professores pensavam que nós éramos um balde, né? E temos que ficar lá, encher o tanque, encher esse balde aí para que consiga, depois que está cheio, gastar pelo resto da vida tudo aquilo que foi guardado. Compare um tanque de gasolina, como se enchesse um tanque, né? Nos tratavam assim. Nessa época era fácil a gente identificar isso, porque o professor falava, o seu nível está baixo, né? O nível aí está baixo, você precisa aumentar esse nível. Aí também tivemos, as instituições usavam aí a cadeia, a regra da cadeia nas instituições, aquela sequência, cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, assim por diante. E a característica desse momento era o caso do pré-requisito. Nós tínhamos pré-requisito. Se não passou no 1, não faz o 2. Se não passou no 2, não faz o 3, e assim por diante, e a gente ia atrasando, assim por diante, né? Agora, ninguém nos ensinava em como buscar as coisas. Nos ensinavam coisas de qualidade, mas a um nível de detalhe tão intenso que nós não conseguimos, de fato, entender o todo. Eu não preciso de um mapa, eu não sou do Rio de Janeiro, mas eu não preciso de um mapa com todas as ruas do Rio de Janeiro para caminhar aqui. Se eu identificar os pontos históricos, algumas avenidas principais, tá, eu consigo me movimentar. E com o tempo eu vou descobrindo as coisas. Não nos ensinavam assim. Nos davam um mapa que era um mapa real. Quer dizer, aquele mapa que de fato não serve para nada. Você não consegue se orientar com um mapa totalmente detalhado, com todas as ruas, avenidas e travessos que tem numa cidade. Nós não tínhamos, ninguém imaginava que nós conseguiríamos descobrir as coisas sozinhos. Era assim que nós éramos tratados. Nós não podemos pensar, pô, no meu tempo era assim e era legal. Não era legal, né? Isso dá uma imagem errada de que o que está tentando se fazer hoje não é adequado para os alunos, né? Eu coloquei lá o iceberg para apontar a questão de como que é a retenção das coisas que se aprende. Nós temos uma parte lá que é a única que está acima do nível d'água lá, que é 5% disso, que é justamente o conhecimento que é explicitado. Você consegue lembrar assim de imediato. Os outros 95% são implícitos. Nós não conseguimos lembrar assim. Depois você pega e pá, era isso. Quantas vezes nós comentamos na nossa vida, poxa, eu devia ter falado isso. E não falou porque não se lembrou naquele momento. E se esse momento fosse a prova, como é que ficava? Se fosse a prova, ele dançava. Como se dizia na época, fazia a prova e acabou. Quer dizer, a avaliação, inclusive, está errada. Nós não podemos pensar numa avaliação pontual, só naqueles momentos da prova.
que simplesmente você vai pegar lá um certo momento em que ele vai conseguir trabalhar com apenas 5% do seu conhecimento. Né? Quer dizer, essas coisas que foram avaliadas pelos estudiosos que está se buscando encontrar uma solução para isso. Tanto é que agora nós temos umas novas metodologias, que são as metodologias chamadas ditas ativas, que de fato são metodologias de que o aluno é partícipe da busca do conhecimento. Ele tem que estar junto com o professor, buscar o conhecimento e não ser simplesmente alguém que fica passivo esperando ver as coisas acontecer. Como que isso ocorreu, né? Nas nações? Quer dizer, vejam bem, as nações que estão agora aí em grande desenvolvimento saíram disso graças à engenharia. Nós estamos querendo salvar o nosso país com a economia. Nós precisamos salvar o nosso país com a engenharia. Não é certo? Essa que é importante a gente destacar. Né? Na década de 70, a Coreia tinha um PIB semelhante ao de Gana. Formava 6 mil engenheiros por ano. Um governo lá, era um governo ditatorial, mas ele fez lá que ele pegou o melhor cientista coreano da época, conhecido, nomeou ele como ministro de Ciência e Tecnologia. Foi o primeiro ministro de Ciência e Tecnologia do mundo. Primeiro, década de 70. Ele ficou cuidando da ciência e tecnologia e também da educação. A educação entrou nesse bolo. Ele pegou e investiu pesadamente na educação, mas desde o ensino básico tinha conteúdo tecnológico, matemático. Né? Então deu muita importância a isso. Fez acordo com as famílias importantes da época. Vocês leem essa história, é uma história interessante. Fez o país o que é. Em 15 anos saiu de 6 mil engenheiros por ano, passou para 80 mil engenheiros por ano. 80 mil. O Conselho Nacional de Educação, quando soube disso, entrou em pânico. O que nós estamos fazendo aqui com nós? Nós estávamos na época com 25 mil engenheiros por ano. Né? E uma economia que estava crescendo. Então, a China foi a mesma coisa. A China, com um atraso, alguns anos de atraso com relação à Coreia, saiu do ano 2000 de 100 mil, 130 mil, agora está com quanto? Está quase com 1.700.000 engenheiros por ano. Né? Percebeu que é engenharia mesmo que tem que ser investido, e um ensino de engenharia que valoriza a inovação, valoriza o empreendimento. Esse foi o esquema da China, e agora, quer dizer, quando faz a quantidade de gente que tem, curso com alta especialização, eles agora especializaram ao fundo os cursos. Eu me recordo que eu e o Allen fomos à China uma ocasião, visitamos lá uma universidade, tinha um curso de engenharia de computação para minas, para mineiros. Veja a especialidade, para trabalhar em Minas. Tinha 1.200 vagas por ano. Um curso com uma especialidade, nós visitamos lá. Quer dizer, então, ela agora está com esse refinamento para que, de fato, mantenha essa liderança tecnológica que é patente atualmente. Quem é professor universitário aqui sabe disso. Você lia um artigo coreano na década de 80, você dava risada. Era primário. Né? Agora não é mais assim. É um artigo de qualidade, competência. Coisa de fato tecnológica. Se pegarmos a França, agora uma coisa, essa política da educacional, sobretudo nas áreas de engenharias. A França fez uma aglutinação daquelas grandes escolas. E tinha aquelas grandes escolas de todas as áreas, várias delas. Fez uma aglutinação disso tudo. Não existe mais as grandes escolas. A universidade na França
não era o que dava o melhor ensino. O melhor ensino eram as grandes escolas isoladas. Agora mudou de figura. Mudou de figura. Por quê? Porque ela quer se internacionalizar. E para se internacionalizar pesadamente, só se estiver bem nos rankings. Tem que estar bem ranqueada. Se não estiver bem ranqueada, os alunos não conseguem a bolsa, porque o financiador quer saber qual é o ranking daquela universidade. Né? Então, por isso que se aglutinaram. Agora, você começa a ver universidades francesas entre as top 100, que é o que todo mundo busca, que no passado não aparecia. O ITA é uma escola de excelência, mas não aparece nos rankings. É só ela, não tem como medir, né, e colocar o ITA no ranking. Então, ele tem aquela fama porque vai de boca em boca, tal, pela competência dos seus egressos, mas ele não aparece nos rankings. Então, esse tipo de aglutinação que mostra justamente a gestão da pesquisa no país. Se vocês pegarem laboratórios das melhores escolas aí, FRJ, PUC, São Paulo, tem várias. Tem vários laboratórios que trabalham na mesma área, ficam brigando pelo mesmo financiamento, e não consegue, sozinho, com aquele recurso que tem, ter musculatura para se destacar. Né? O que a França fez juntar esses laboratórios. Aí todos esses recursos vão lá, junta tudo, dá um volume de recurso grande e aí começa a sair coisa. O Japão fez isso. Taiwan fez isso. Taiwan juntou 52 laboratórios de pesquisa e criou o que é Taiwan hoje. Quer dizer, então nós temos aí também que dar um choque de gestão de pesquisa. Mas é difícil, mas fizeram. Na França, a Supélec, que é uma das melhores escolas de engenharia, privada, se juntou com a École Centrale, que é pública, e se tornou uma única escola. Isso acontece. Tá certo? Quer dizer, a gestão da pesquisa aí também é uma coisa que nós precisamos refletir para melhorar a nossa eficiência nos desenvolvimentos. Os Estados Unidos é um país que está com problemas. Ainda agora, eu vi que não vão nem mais aprovar visto para estudante. Sabe o que representa a quantidade de recursos que esses estudantes estrangeiros injetam naquele país? 43 bilhões de dólares por ano. 43 bilhões de dólares, para ter uma ideia, é quase 4 vezes a exportação nossa de bovinos por ano. Quase 4 vezes. Quer dizer, é uma economia, é dinheiro para valer, gera em torno de 150 mil postos de trabalho estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. Então, o governo Trump quer acabar com isso. Então, nós temos, problema deles, mas é algo que a internacionalização para nós é uma oportunidade. Nós somos um país grande, que tem uma tecnologia importante. Tirar petróleo de 7 mil metros de profundidade não é para qualquer um. Fazer um avião de 100 lugares, que é o mais eficiente do mundo, que tem mais avião da Embraer voando nos Estados Unidos que o da Boeing, não é para qualquer um. Nós temos uma engenharia competente e nós podemos adquirir um protagonismo nessa área. O Brasil agora, né? Olha lá, como ações que nós precisamos tomar em face dos fatos que estão ocorrendo, né? Nós temos aí, para criar um posto de trabalho de engenheiro é necessário $1 milhão. Esse é um número, uma conta de padeiro que se faz. $1 milhão. Se nós pegarmos o PIB, o crescimento do PIB, é dinheiro novo. Então, esse crescimento do PIB, vê quantos $milhões corresponde, você acha lá quantos engenheiros vão ser
contratado. Se nós fizermos essa conta aí, dá uns 70 mil engenheiros. Né? Não vai empregar todo mundo. É preciso de dinheiro externo além disso. Precisa vir dinheiro externo para isso. Né? Então, nós precisamos, de fato, ter uma economia que começa a subir. Mas nós precisamos ter engenheiro que saiba, de fato, inovar, ser aquele empreendedor que faça as coisas, de fato, crescer. E assim por diante. Já recebi um aviso aqui, mas vamos lá. Né? No primeiro PAC, que foi no primeiro governo Lula, o PAC 1 era de 250 bilhões de dólares. Fiz essa conta, 250 bilhões de dólares. Então, correspondia a criar 250 mil postos de trabalho em 4 anos. Naquela época, o Brasil produzia em torno de 30 mil engenheiros por ano. O que aconteceu? Uma explosão, uma correria, todo mundo empregado. Os meninos trocavam de emprego a cada 3 meses porque alguém oferecia mais R$1.000, mais R$1.000 e assim ia. Aí o PAC lá na frente não deu, falhou. Aí começou a uberização. Agora nós estamos com um PAC de 1,7 trilhões de reais. Isso dá 350 bilhões de dólares. Então, se esse PAC se efetivar, se esse dinheiro for gasto aqui no Brasil, e não comprando a plataforma chinesa, como falou lá o Estrela, tá certo? Nós vamos dar emprego aí para 350 mil engenheiros. Consequentemente, vai faltar engenheiro, porque nós estamos formando atualmente em torno de 90 mil. Né? Com o agravante de que apenas 1/4 desse contingente tem boa formação. É bom que a gente tenha consciência disso. Na época do primeiro PAC, tinha vaga sobrando e engenheiro desempregado, porque o engenheiro desempregado não passava na entrevista. E isso acontece ainda hoje. Né? Então, nós temos que fazer um trabalho concentrado, no sentido de ter uma política educacional uniforme que possa todo mundo avançar. Eu vejo iniciativas interessantes que estão surgindo, de mudar o ensino de engenharia, mas pegando a política, vamos fazer igual aquela escola americana, reproduzir aqui. Né? É uma iniciativa interessante, mas nós precisamos saber que as condições nossas aqui não são exatamente as condições do estudante de lá. O estudante americano fica full time, mora lá no campus. O nosso não, o nosso trabalha, faz o curso à noite. Não dá para reproduzir um curso igualzinho que está lá aqui. Nós temos que pegar e repensar isso, mas aí é pensar um problema. Nossa, é incrível, nós estamos com 2 milhões de vagas de engenheiros. Houve uma reprodução assexuada de vagas incrível. 2 milhões. De uma hora para outra apareceu isso, com a liberação dos cursos de ensino à distância, assim por diante. A ociosidade, não entra 1 milhão. Uma coisa que nunca ocorreu, sobra vaga em curso de engenharia, agora sobra aos montes, não tem uma regulação, não tem um controle. Eu participei do grupo de trabalho das novas DCNs, um trabalho muito bem feito. Participou a sociedade civil, a BEIGE, a CNI, na concepção, pela primeira vez, isso ocorreu. Né? Mas agora o que acontece? Isso era a partir, após 3 anos deveria ter uma avaliação. As DCNs foram homologadas em 19, nós já estamos em 2005. Nem se pensa em fazer uma avaliação. Estamos trabalhando em roda livre. Ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Então, isso são coisas que fazem a diferença quando a gente quer fazer uma coisa certa. Né? Então, nós não temos nem isso, não temos controle, não temos regulação, quer dizer, fica aparecendo. Vê se isso ocorre na medicina. Não ocorre. Porque tem lá alguém que está controlando aquilo. Então, são coisas que nós precisamos refletir, né? E
Não podemos deixar acontecer. Na educação agora contemporânea, rapidinho, né? Nós já estamos na educação 4.0, que já tem a parte toda de transformação digital em inovação, né? E já tem a parte de tudo o suporte de TI. Essa é a 4.0. A 5.0 que nós vamos aí trabalhar agora vai ter que envolver o ser humano. O ser humano agora é o centro das coisas. Nós não podemos mais fazer tecnologia por fazer tecnologia. Tecnologia pensando qual é o impacto dessa no ser humano. Né? Desculpa, eu me entusiasmo aqui e fico fora do microfone. Né? E para você ter uma ideia, quer dizer, isso aqui é feito usando componentes e materiais. Né? Por exemplo, lítio, tântalo, são materiais cujo minério é extraído de forma escravagista. O tântalo são crianças no Congo que entram nos buracos lá para retirar o minério. Nós temos que saber de onde sai isso. E também temos que saber direitinho o que vão fazer com isso quando ele morrer. Vai ressuscitar? Vai ser algum outro produto? Ou vai acabar no mar? Né? É isso que eu quero, a mensagem que eu quero passar para todos aí, e para que eles pensem nesse movimento emergente aí, que se chama a engenharia para a paz. Né? Que eu gostaria que todos vocês se engajassem nisso. Desculpa o atraso um pouquinho, gente. Obrigado. Obrigado, professor Roberto Cardoso. Depois, ao final, nós vamos ter um tempinho também para que cada um dos palestrantes faça o seu encerramento. Eu quero passar imediatamente para a nossa conselheira Carmen. Nós tivemos o prazer de ter aqui ontem, na abertura, o relator Rogério Correia, que é também presidente da Comissão de Finanças e Tributação, onde esse projeto de lei, o PL 1024, de 2020, está neste momento. Já passou pela Comissão de Trabalho, lá também teve a relatoria do deputado Rogério Correia, e agora vai à Comissão de Finanças e Tributação. Se encaminhada após a Comissão de Finanças e Tributação, vai para a CCJ e da CCJ irá ao Senado. E ele interfere porque altera a legislação de regulação profissional e do nosso sistema profissional. É importante que todos nós aqui nos mobilizemos para conhecer o projeto, discutir e apresentar contribuições. E nada melhor do que a nossa conselheira federal para expor aqui os nossos desafios. Carmen. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui no Clube de Engenharia do Brasil, nessa primeira reunião do Fórum Nacional Fórum de Engenharia Nacional, e quero parabenizar ao movimento do Fórum por ter incluído na programação essa discussão, né, das modificações propostas para a Lei 5.194, que disciplina o exercício profissional dos engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos e meteorologistas. Essa lei, ela é de 1966 e, portanto, ela precisa realmente ser reformulada, né? Ela já está bem fora da realidade das nossas profissões atuais. Mas, na realidade, durante muito tempo, nós discutimos a questão da reformulação e ficávamos com medo de tentar fazer a reformulação e surgir algum jabuti, alguma coisa que viesse a prejudicar a nossa regulamentação. Durante muitos anos, eu me lembro que a gente ficava nessa... E no final veio um jabuti inteiro, né? Então, o que aconteceu? Quando foi vindo do Ministério da Economia, né, o projeto de lei
reformulação, né? Ele veio do Ministério da Economia com o objetivo principal de dar entrada no país, né, de profissionais para cumprir os investimentos das empresas, principalmente naquela época eram empresas chinesas, né, que estavam chegando aí logo após o evento da Lava Jato, que destruiu as nossas empresas, nossas grandes empresas, né? Então, as empresas internacionais começaram a vir para o Brasil e trazendo seus profissionais e queriam efetivamente regularizá-los de uma forma imediata. Ele foi uma proposta vinda do Ministério da Economia, um projeto de lei alterando a 5.194, que não tinha objetivo de modernizar a legislação profissional, né, mas unicamente permitir que os profissionais estrangeiros começassem a trabalhar no Brasil no prazo máximo de 30 dias. Quer dizer, se o Conselho não desse o registro em 30 dias, eles poderiam começar a trabalhar, e todo mundo sabe que em 30 dias não se consegue fazer um registro de profissional estrangeiro, né? Inclusive sem a revalidação de diploma, que é uma coisa importantíssima, que num desses nossos painéis, aliás, na realidade, na abertura, a nossa diretora Cláudia Morgado fez uma belíssima explanação sobre a questão da revalidação dos diplomas, né? Enfim, simplesmente traria uma inserção de profissionais só por decurso de prazo, né? Então, não era isso que nós prevíamos para a reformulação da nossa legislação. Não trazia nenhuma vantagem, nenhum progresso na nossa legislação. Após muitas discussões, né, muita discussão, nós conseguimos fazer uma alteração, com a atenção do deputado Rogério Corrêa, que posteriormente fez vamos dizer assim, as entidades conversaram com ele e tivemos aí um PL razoável, né, que tinha pelo menos uma certa coerência com o que a gente gostaria. Não aquilo tudo que queríamos, mas pelo menos uma parte. Mas o mais importante agora, por quê? É pontuar aquilo que nós queremos, né? Dizer o que pretendemos. Então, eu fiz aqui uma coletânea de temas, né, e de assuntos que estão ou não no PL inicial, que é o 1024, né, e também estão ou não numa nova versão do PL, que não agradou em nada às entidades e aos profissionais. Mas então eu fiz uma relação aqui, são mais ou menos 24 itens, alguns favoráveis, outros não, mas para a gente ter uma reflexão, quer dizer, foi mais catalogar e levantar esses itens. Pode até não ser apenas esses, podem ter outros, né? Mas para dar uma visão a quem não conhece esses PLs, né, do que está ou deveria estar, ou não está e deveria estar na nossa revisão da nossa... Então, eu vou ler alguns itens que estão aí, né? Bom, primeiramente, a lei ela exclui os arquitetos, óbvio, porque tem uma nova legislação, né? E inclui os tecnólogos. Então, isso é um ponto que, vamos dizer assim, na realidade, é consolidação, né? São assuntos que já
já estão consolidados em outra legislação, então a nossa está consolidando esses temas. Reciprocidade para os brasileiros em relação aos estrangeiros. Isso é um tema importantíssimo que nós não estamos querendo abrir mão, né? Eu digo nós, pode ter algumas pessoas que achem que isso é inócuo, né? Que isso é uma coisa que não funciona, mas nós temos essa necessidade dessa reciprocidade e nós temos tido alguns êxitos com países como Portugal e outros países também de língua portuguesa. Nós temos tido e estamos evoluindo também em alguns países de língua latina para essas reciprocidades acontecerem de uma forma célere, né? A possibilidade do CONFEA determinar áreas privativas de atuação e áreas compartilhadas e outras profissões. Então, isso também estava na regulamentação e isso é importante para nós, né? Anular de pleno direito qualquer ato normativo que dispuser sobre as atribuições dos profissionais do sistema, porque estão saindo muitas resoluções, atos não infralegais, né, que estão definindo atribuições para outras profissões que não são, atribuições essas que são afetas à engenharia, os biólogos recentemente, né, enfim, uma série de profissões que estão reivindicando atividades que são e reivindicando de forma também unilateral, né? Atuação profissional deve ser concedida pelos CREAs, pelas diretrizes curriculares, né? Então, esse é um tema que o professor aqui também comentou sobre as diretrizes curriculares. É um tema que há controvérsias, alguns profissionais acham que as atribuições, essas diretrizes não estão sendo suficientes, né? Mas, assim como o professor falou, que elas não estão sendo avaliadas, né? E o que acontece? Se apenas definidas por essas diretrizes, fica um pouco difícil, porque hoje em dia o profissional pode se formar de formas, mesmo no mesmo curso, de formas diferentes. Então, nós requisitamos que seja pelas diretrizes, evidentemente também, mas pelas disciplinas que foram cursadas, né? O duplo do que o profissional cursou, né? E das diretrizes curriculares da profissão, né? Atuação profissional ser concedida pelos CREAs e pelas diretrizes curriculares, isso já falei. Então, a comprovação a composição da empresa nominada como sendo de engenharia, se a empresa tiver no seu título engenharia, ela deveria ter a maioria do seu quadro societário com engenheiros. Então, essa nova legislação, essa nova PL, ele fala que basta apenas um dos sócios ou ocupantes da direção ser vinculado ao sistema. Então, isso é uma questão um pouco também controversa, né? Porque, na realidade, isso praticamente traz diversos problemas na hora do registro das empresas, né? Então, é um tema que nem todos concordam. Instituir prazo de 90 dias para registrar o profissional. Bom, 90 dias já é melhor do que 30 dias, né? E também tem o seguinte,
é importante que se dê celeridade a esses registros. Isso é importante, não se pode ficar postergando o registro do profissional, né, que muitas vezes demora demais. Então, fixar um prazo, eu acho que é importante, né? Nós achamos importante, mas não é 30 dias que seria inviável. Então, está instituindo 90 dias, que é discutível, mas eu acho que não é também um exagero, porque nós temos que usar a nossa inteligência artificial para fazer esse registro. Não podemos ficar que nem os CREAs estão fazendo isso, não digo manualmente, mas quase manualmente, né? Instituir ao CONF a possibilidade de criar visto único. Isso já está, inclusive, sendo iniciado, né? O CONF, se vocês veem os lançamentos aí das notícias, ele já lançou aí o visto único junto com o CREA de Goiás, né? Que, na realidade, ainda não é realmente visto único, mas seria o início desse visto único, né? Por quê? Porque o profissional, para ele se forma para trabalhar em todo o Brasil, e aí ele tem que fazer visto em cada estado que ele vai trabalhar, né? Então, é complicado isso, porque gera muito trabalho, né? E muito desgaste. Então, isso e não estava previsto isso, e prever esse visto único é importante, isso também já está começando a ser viabilizado. Outra coisa importantíssima é regulamentar o programa CREA Júnior. O programa CREA Júnior é o programa que permite ao sistema inserir nas suas atividades os alunos, né, os estudantes, né, os estudantes de engenharia, de agronomia, de geologia, de geografia, de cartografia, meteorologia. E isso tem sido muito importante, e gratificante, porque quando eles se formam, eles já vêm conhecendo o sistema, eles já vêm tendo uma familiaridade, querendo participar do sistema, né? E o que acontece é que isso não está regulamentado. Então, fica difícil você botar recursos, né, nesse programa, uma vez que não são profissionais, né, ainda, e eles, na realidade, não estão regulamentados por lei. Então, fica sempre uma dificuldade de você dar maiores incentivos. Então, no momento que regulamenta o programa, que é um programa que já está aí de fato, né, isso é muito importante. Aumenta de 30 conselheiros federais para 30 conselheiros federais, sendo 27 dos estados, quer dizer, que passa, todo estado vai ter o seu representante, porque hoje são 18, né, e nem todos os estados têm conselheiros na mesma legislatura, no mesmo período, né, e 2 de instituições de ensino, que já é o que acontece, e 1 tecnólogo. Acaba com a multa de 20% do atraso da anuidade. Isso é uma coisa que já não existe mais no Brasil, você botar multa de 20%, mas está lá na lei. Então, tirar isso é importante. Revoga o artigo que diz que nenhum profissional pode exercer cargo eletivo no sistema por mais de 2 anos, 2 mandatos. Por 2 mandatos, certo? Revoga o artigo que fala que o representante das instituições de ensino é por indicação, então não é obrigatoriamente por indicação, não vai ser. Revoga o artigo que cancela os registros profissionais com 2 anos consecutivos de atraso, quer dizer, se o profissional tiver 2 anos de atraso na anuidade, ele fica sem registro, então não é possível mais. Revoga o artigo que cancela, define que após 5 anos de perda do registro profissional por pagamento, o profissional pode pedir retorno. Isso é porque a nossa
Constituição diz que as penalidades são, no máximo, 5 anos. Então, realmente, depois de 5 anos, ele tem o direito de repetir. Bom, recentemente, então, no dia 11 de dezembro de 24, dia do engenheiro, tivemos que fazer uma ação junto ao Legislativo para evitar uma emenda substitutiva do projeto do PL 1024, cujas principais mudanças propostas são: entrada liberada de profissionais estrangeiros sem reciprocidade. Retirada da lei de nossas atribuições, remetendo à portaria do MEC, pois vincula às DCN. Quer dizer, na lei tem as nossas atribuições explícitas, escritas, né? E aí seria retirado e se remeteria às DCNs. Ora, a DCN é uma portaria do MEC, tá certo? Então, não é que a gente não vai obedecer a DCN, mas a gente não tem que, a nossa lei, remeter a uma portaria, um regulamento infralegal, né? Isso aí não é possível. Revoga o artigo 85, e esse aí é o mais importante, é o repasse de recursos às entidades profissionais, sem uma solução alternativa que mantenha essa nossa conquista, né? O que nós queremos não é revogar, nós queremos uma solução para isso, né? E aí dizem que vai ter uma lei, um decreto, mas eu não sei. Até ter alguma coisa, o mais importante para nós é que aqui seja mantido. Amplia o mandato dos presidentes do CONFIA para 4 anos, presidente do CONFIA, mantém os conselheiros federais com 3 anos, isso é por causa da renovação do terço, né? É 1/3, então a cada 3 anos. A cada 3 anos é porque eu tenho dificuldade para ver. A cada 3 anos. Amplia o mandato do presidente do CONF, então, e mantém o dos conselheiros federais. Amplia o mandato do presidente dos CREAs para 4 anos, com uma reeleição, sem desincompatibilização. Diz que o presidente com posse, os presidentes, todos eles com posse em janeiro de 24, terão seus mandatos estendidos até 31 de dezembro de 27, portanto, por mais um ano. Diz que os presidentes com posse, aí está repetido, inclui o plano de saúde e seguro para os diretores e presidente do CONFIA, e inclui seguro e plano de saúde para os conselheiros federais. Então, basicamente, são os temas principais. Pode ser que existem algumas entidades que têm outros temas ainda, inclusive o Clube de Engenharia fez um trabalho muito bem feito sobre a proposta da regulamentação da Lei 5.194. Então é isso, eu agradeço e fico à disposição. Obrigado, Carmen. Observe, eu queria que vocês prestassem atenção nessa apresentação e nesse debate também. Porque, na verdade, é o seguinte, o projeto de lei original de 2020, do Paulo Guedes, ele propunha a abertura do mercado brasileiro de engenharia para profissionais e empresas estrangeiros, sem qualquer exigência de contrapartida para a participação de profissionais e empresas brasileiras nos países de origem. Esse era o primeiro problema. Ninguém abre mão do seu mercado sem a exigência de contrapartida. Abrir mercado, nós queremos conhecimento, queremos interagir, o conhecimento, ele é mundial. Agora, para o trabalho, é preciso estabelecer que as condições que venham a ser oferecidas a profissionais e empresas no nosso mercado sejam asseguradas no mercado deles também para profissionais e empresas brasileiras.
Então é preciso atentar para esse debate. Tem várias questões que a Carmen traz para nós ao debate, mas que é preciso a gente aprofundar. E não pode ser um debate assodado. É preciso tempo para reflexão. Nós precisamos pensar sobre isso. Quando nossa categoria teve iniciativa de apresentar um projeto de alteração à Lei 5.194, foi no período entre 1991 e 1993, onde, depois do processo da Constituição de 88, foram convocadas 2 semanas de engenharia, anos sequenciais, e mais um congresso profissional para poder aprofundar a proposta da categoria. E agora estão querendo passar isso, tá certo? De uma maneira sem debate com a categoria, com as empresas e com a sociedade. Precisamos estar atentos. Obrigado, Carmen. Vamos passar agora para a apresentação do professor Carlos Saboia Monte, que vai falar para nós sobre o mercado de trabalho para a engenharia e vai tratar também dos desafios de nós termos uma engenharia com viés mais social. E depois, ao final, nos brindar, tá certo? Né, professor? 20 músicas. 20 músicas? Que ótimo. É nosso compositor, tá certo, também. Por favor, Carlos Monte. Deixando de lado as brincadeiras, vamos ao que interessa. Eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários sobre a questão da educação, inicialmente agradecendo o convite que me foi formulado pelo Alan Abert de estar presente aqui no Fórum de Engenharia e dizer um pouco do que me parece. Complementando algumas coisas que o professor Cardoso falou aqui, eu queria lembrar o seguinte. Primeiro, que a educação dos jovens não começa na universidade, começa, evidentemente, todos sabemos isso, no curso básico, no curso ginasial, etc. E também a melhoria do sistema educacional básico é fundamental para que você chegue dentro de uma universidade mais preparado para acompanhar o estudo. Eu fui profissionalmente, educacionalmente brindado com o fato de ter trabalhado ter estudado em ótimos colégios e percebo que mesmo esses colégios onde eu estudei hoje, provavelmente não têm a mesma qualidade que tinha no tempo que eu estudei, há 60 anos atrás. E alguns movimentos que existem no Brasil, principalmente, eu gostaria de citar a questão do estado do Ceará, onde o ensino básico tem sido aprimorado, e vocês têm como resultado disso o fato de que você já tem pessoas que residem e estudam em Fortaleza, conseguindo vaga em escolas bem conceituadas, como é o caso específico do ITA, em quantidade mais do que proporcional à população do Estado, mostra que esse esforço básico tem começado a ter resultado. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda é a seguinte, eu imagino que, aí não sei, professor, o senhor talvez possa falar, confirmar ou não isso que eu estou falando, que não tem tido uma renovação suficiente dos professores universitários ou uma renovação suficiente da motivação dos professores universitários. Por quê? Porque você tem hoje valores muito reduzidos para conseguir aplicar na formação de mestres e doutores de engenharia. As bolsas de estudo e os valores que podem ser dados para essa função não têm crescido na proporção devida. Um terceiro fator que eu acho muito importante avaliar é que outras profissões têm hoje uma série de vantagens em relação aos salários iniciais das carreiras que adotam. Estou me referindo especialmente a pessoas da área de direito e talvez da área de economia, onde conseguem empregos bons. E os engenheiros, parte deles, são atraídos até para mudar para funções como tribunais de conta, como, enfim, funções correlatas dessas a nível estadual ou a nível federal,
e não deixando de cumprir o papel de funcionar como engenheiros desde o início da carreira. Eu, quando me formei, há 60 anos atrás, não tive a menor vontade de participar de nenhuma outra carreira que não fosse engenharia. Mas os salários eram razoáveis, eu até cheguei a dar aula em curso vestibular e deixei o curso vestibular para ganhar menos como engenheiro, porque eu achava que essa é um compromisso que eu tinha pelo fato de ter podido estudar numa universidade pública. Eu não sei se hoje as pessoas pensam do mesmo jeito. Eu estou vendo o mercado financeiro oferecendo condições melhores para pessoas que, no que diz respeito aos engenheiros, conhecem muito menos que a gente, porque algumas cadeiras básicas dos primeiros anos de engenharia são suficientes para levar o camarada à condição de poder ser um técnico na área financeira, para, na realidade, administrar fortunas, administrar recursos valiosos de terceiras pessoas e trabalharem, de certa maneira, contra o desenvolvimento do país, porque se valem das altas taxas de juros decorrentes de uma taxa básica estabelecida pelo Banco Central, que é absolutamente fora de propósito e não tem nada a ver com a obrigação de crescimento do país, muito menos com uma demanda de recursos acima da nossa capacidade produtiva. É um interesse apenas do lado dos especuladores ou enfim, que vivem de aplicar seus recursos. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de aprofundar um pouquinho também os comentários do professor Cardoso, que são absolutamente corretos, sobre o desenvolvimento de outros países que sempre estiveram atrás do Brasil até a década de 1980, que é o caso, como ele falou aqui, da Coreia e da China. O Japão já vinha progredindo, os Estados Unidos sempre foram uma grande força nesse sentido, mas hoje o que você encontra é que, especialmente no caso da China, o volume de engenheiros formados e o volume da importância que a engenharia tem na organização da economia chinesa é muito forte, muito grande, tem que servir de exemplo para o que a gente faz. E o que aconteceu lá? Segundo algumas recentes publicações que eu tenho lido, uma foi um documento assinado no final de maio, assinado por um economista chamado Jeffrey Wu. Wu é um sobrenome chinês, mas essa pessoa aparentemente trabalha nos Estados Unidos ou é professor nos Estados Unidos, e também um especialista na economia chinesa, que é o Elias Jabbour, que é um geógrafo, professor universitário e escritor brasileiro que se preocupa com o exame da engenharia chinesa e é um defensor da ideia do projetamento, que é aprofundamento da forma de trabalhar com projetos estruturados que a China hoje adota. E a explicação que um outro grande amigo meu e um interlocutor permanente, que é o professor Dark Antônio Costa, fala sobre o desenvolvimento chinês, é um levantamento de uma ideia de que, na realidade, apesar da China ser um país comunista e um país dominado por uma burocracia supostamente comunista, o que está comandando o crescimento da economia chinesa é a ideia da meritocracia. É uma ideia do progresso permanente pelo estudo, pelo trabalho, e a engenharia chinesa tem recebido isso com muito interesse, aumentando constantemente a sua participação nos órgãos diretivos chineses e conseguindo fazer com que os diferentes ramos da engenharia tenham uma participação profunda no crescimento da economia chinesa. E uma das coisas que o Dark lança como proposta, que eu estou tentando estudar junto com outras pessoas, inclusive um intelectual muito interessante chamado Mário Sampaio, é a importância que teria tido nessa visão chinesa a ideia do positivismo, a ideia da positividade, que é uma coisa que nós conhecemos no início da República e a partir do fim do governo de Getúlio e a partir também de outras iniciativas se perdeu. E hoje não é uma ideia, a ideia que predomina na vida brasileira é uma visão burocrática,
liberal, e não uma visão voltada à preocupação com o trabalho. Aí os senhores dirão, mas a China é um país comunista. Um país dirigido por uma ditadura. A Rússia também é um país dirigido por uma ditadura. Muito bem, pode ser. A Índia, não sei se é exatamente uma ditadura, mas é um país numeroso que precisa resolver as suas questões. Esses 3 países estão longe na nossa frente em termos de formação permanente de engenheiros, de formação de engenheiros com qualidade e de manter essas pessoas empregadas. Aliás, esse Jeffrey Wu, nesse artigo dele, fala de um engenheiro americano que aceitou um trabalho na China para conhecer o que é o segredo do desenvolvimento da engenharia na China. Então, eu acho que essa é uma experiência que a gente tem que levar em conta, sem preconceito, tentando separar as coisas e reconhecer que a realidade brasileira tem outras características, mas que a gente precisa pensar de maneira crítica e profunda. E, finalmente, para terminar a minha fala, quero dizer que, tanto hoje de tarde, como em outros ambientes que eu tenho convivido, todos estamos preocupadíssimos com o que vai acontecer com a política brasileira, quando é que esse Brasil vai acordar para ter um projeto de país, um projeto de nação, um projeto que faça esse país ser país de verdade, e não dominado por uma conciliação fajuta entre os que querem ganhar dinheiro sem fazer nada, ou então ganhar dinheiro jogando na Mega Sena, coisas desse tipo que eu não gosto nem de comentar. Eu não vou me beneficiar de tudo isso. Eu estou completando no mês que vem 86 anos. Provavelmente... Não, garoto, não. Eu ainda tenho memória para cantar uns sambas, mas fora isso, até a memória vai acabar acabando. Não tem jeito, porque a gente vai ficando velho, é assim mesmo. O corpo já está pesando. Vamos lá, eu acho que faltam poucos anos. A minha médica disse que eu posso garantir, que ela me garante que até os 90 eu chego. Então tenho mais 4. Vou votar mais uma vez. Espero que a gente não vote nesses patifes que dominam o Congresso brasileiro, as pessoas que só pensam em si. Essa é uma fala que não é de engenheiro, é uma fala de brasileiro, é diferente. Então deixo essa mensagem aqui para vocês e fico à disposição se precisarem perguntar alguma coisa. E a promessa? E a promessa? Não, a promessa, eu disse a ele que eu cantaria 2 músicas. Posso cantar 2 músicas rapidinho? Eu gosto muito da música brasileira desde a década de 30, quando começou o rádio no Brasil. Na realidade, o rádio começou na década de 20, quando o professor Moritz, junto com o professor Roquete Pinto, irradiaram o discurso de abertura da nossa Exposição Internacional de 22, lá do alto do Corcovado, e a partir daquilo ali foi se desenvolvendo as estações de rádio, a Mairenque Veiga e outras, as empresas de gravadoras de discos vieram voltar e os nossos artistas começaram a aparecer de maneira mais frequente. Eu sou pai de uma artista, mas não adianta falar da minha artista porque ela é uma moça nascida na década de 60. Então eu estou falando dos de 30, etc, etc. Sou um apaixonado pela minha escola de samba, que é a Portela, sou um apaixonado por um grande compositor de carnaval, que é o Haroldo Lobo, cuja biografia eu já escrevi, reescrevi, estou finalmente dependendo da minha mulher, que é programadora, que é designer, de acabar o livro para poder publicar sem ter que pagar muitos direitos. Não vou vender muitos livros, porque livro não se vende no Brasil. Quem disser que quer viver da venda de livro, é porque provavelmente não está vendendo livros que interessam a todos. Então, isso não tem importância. Você quer, então, 2? Então, vamos lá. O Haroldo Lobo fez uma marcha em 1946, mais ou menos, chamada A História da Maçã, que dizia assim: a história da maçã é pura fantasia, maçã igual àquela o papai também comia. A história da maçã é pura fantasia, maçã igual àquela o papai também comia. Eu li num almanaque que um dia de manhã
Adão estava com fome e comeu a tal maçã. Comeu com casca e tudo, não deixando nem semente. Depois botou a culpa na pobre da serpente. E uma... Eu vou preferir uma outra do Haroldo Lobo, que eu conheço bem. É uma coisa engraçada, porque essa música é de 63, ele morreu em 65. Ele era um filho de um operário que trabalhou na Companhia Brasil Industrial, lá em Paracambi, no Ribeirão dos Macacos, depois foi para Bangu e depois foi para a Fábrica Carioca, ali no Jardim Botânico, região onde se desenvolveu um movimento, inicialmente, anarquista muito importante, e depois os comunistas foram para lá. Tanto que há quem adote, na minha Gávea, que é o país, a cidade que eu, o bairro que eu moro, o nome Gávea Vermelha. A Gávea Vermelha aconteceu desde que os comunistas perceberam a possibilidade de desenvolver um trabalho em torno das fábricas de tecido que tinha no Rio de Janeiro. E na Gávea tinha 3 ou 4 fábricas dessas, e eles foram para lá. Então, o Haroldo Lobo viveu nesse meio. Mas esse agora que ele escreveu, ele se antecipou a muita coisa, porque é uma música de 63, que alguns talvez achem muito atual. E é curtinha. Diz assim: eu sou, você também é, metade homem, metade mulher. Eu sou, você também é, metade homem, metade mulher. Se Eva nasceu de Adão, de uma costela qualquer, nós somos, por conclusão, metade Eva, metade Adão. Muito obrigado, um abraço para vocês. Fico aqui à disposição. O professor Carlos Monte também foi nosso coordenador do programa Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento da FNE, hoje é seu consultor. Eu estou com algum tempinho ainda e nós vamos passar aqui algumas perguntas que foram feitas, pedir aos nossos palestrantes que façam as observações depois. Eu tinha falado com eles em 5 minutos, mas vocês vão ter 4 minutos, porque a Maria Isabel vai ter 10 minutos para poder fazer a conclusão final. Rapidamente, primeiro o Hugo Caran está aqui presente conosco, ele trouxe esse PL 1024-2020 não atende às mudanças necessárias para aperfeiçoar a fiscalização do exercício profissional da engenharia nacional e nem é suficiente para garantir a realização das atividades de prestação de serviços da engenharia de qualidade e segurança de interesse social dentro do novo cenário de sustentabilidade e da justiça energética. Ele chega a fazer uma proposta que é a alteração de texto no PL com a inclusão de cláusulas de exigências nos editais de licitação e contratação de projetos quando da ocorrência de investimentos do BNDES, sob a supervisão dos órgãos fiscalizadores das atividades dos profissionais de engenharia do sistema CONFEA-CREA. Seria possível? Fica essa pergunta. Pela internet, nós recebemos aqui, através do ISO, que está nos ajudando também nesse processo de coleta dessas informações, algumas perguntas que eu vou passar aqui rapidamente. A primeira delas é: como incentivar o jovem a seguir na graduação e ou pós-graduação, além do ensino médio técnico, se nos falta valorização no país? Salário mínimo profissional não é cumprido, EAD na formação, que agora, inclusive, teve um decreto recente, né, que estabelece a obrigatoriedade de cursos presenciais para medicina e até para advocacia, mas não pegou a obrigatoriedade para engenharia, que é uma questão que eu acho que merece uma reflexão nossa, né? Censo do CONFEA, 92% dos profissionais estão em exercício. Vocês acreditam nessa pesquisa? É do professor Ronaldo Guzmão, ex-presidente da SME, lá de Minas Gerais.
O engenheiro Cláudio Nóbrega pergunta: qual foi a atuação do CONFEA no sentido de que os cursos de engenharia também constassem no decreto que proíbe o EAD em medicina, direito e outros cursos? É uma pergunta que eu não sei se Carmen ou você poderão responder. Temos aqui uma do Felipe Araújo também, que diz: custa $1 milhão para formar um engenheiro? Só se estiverem considerando o pagamento do salário mínimo profissional para engenheiros professores. Comentário dele. Nós vamos passar então para 4 minutos para que os nossos palestrantes possam se manifestar, depois mais 10 minutos para nossa relatora apresentar aqui as conclusões. Por favor, professor José Roberto Cardoso, o senhor tem 4 minutos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, não se gasta $1 milhão para formar um engenheiro. É $1 milhão para criar um posto de trabalho. É diferente, né? O que ocorre, nós precisamos, de fato, pensar nos exemplos que ocorrem pelo mundo. No final da década de 90, os Estados Unidos se identificou que eles estavam perdendo o protagonismo tecnológico com relação à China. Então lá, por incrível que pareça, uma empresa fez um investimento pesado para identificar as razões disso. Essa empresa foi a Boeing. A Boeing. Tem um relatório, se procurarem no Google, vocês acham esse relatório, no qual ele identificou que os engenheiros deles, lá na época, não tinham as competências exigidas pelo mercado. Por exemplo, comunicação. Não adianta você ter um engenheiro que, por mais competente que ele seja, que não saiba se comunicar, ele não vai conseguir nunca convencer seus pares que aquele projeto funciona. Quer dizer, então, a comunicação é fundamental para o engenheiro. Entre outras, a economia, inclusive, a história, enfim, são coisas que agora nós precisamos adaptar nossos cursos para que, de fato, as pessoas tenham essas competências e aí comecem a melhorar os nossos cursos. A segunda é justamente a questão do balanço entre a parte teórica e a parte prática. Se nós pegarmos aí a engenharia desde o início dos tempos até 1950, vocês pegarem fotos antigas da UFRJ, da UFMG, da Escola Politécnica, vocês vêem lá os engenheiros numa bancada de macacão, fazendo coisas. É assim que a gente via as fotos. O cara, mão na massa. Na década de 60 começaram a voltar os primeiros PhDs que a CAPES mandou lá, começou a voltar. Evidentemente começaram a introduzir teoria. Começou a engenharia passou a ser a ciência da engenharia. Começaram a colocar ciência, consequentemente sai prática. Isso foi ocorrendo até na década de 70, acho eu, na minha opinião, foi a época áurea para nós, porque havia um equilíbrio entre teoria e prática. Tinha jovens que chegaram com PhD do exterior e os veteranos que ainda acostumados à parte prática. Mas isso continuou caindo. Foram perceber que a coisa estava feia já na década de 90. Na década de 90. Que aí, está tendo muita teoria, o pessoal não tem prática, eles não conseguem fazer, desenvolver, porque você vai fazer inovação, você tem que ficar lá fuçando, fazendo as coisas. Então, o que acontece? Agora começaram a valorizar a parte prática e, acho eu, nós vamos começar a recuperar, a ter mais a mão na massa do que simplesmente a teoria. Isso é fundamental no curso de engenharia, para que, de fato, ele consiga desenvolver esse espírito de ficar criando coisas novas e, evidentemente, aí tem que ser uma prática diferente daquela que nós fazíamos. Nós recebíamos uma receita, faz o item A, põe o resistor ali. Item B, liga o resistor e insere com o capacitor. Era uma receita de bolo. Criatividade nula. Agora a parte prática tem que ser criativa. Ele tem que ser jogado lá para os leões. Você tem que fazer isso, se vira, vai lá e faz. Quer dizer, essas mudanças de postura
a meu ver, vai levar aí a uma engenharia melhor e, consequentemente, a um país melhor, porque a engenharia faz o nosso país melhor. Essa é a realidade. Obrigado, professor Zé Cardoso. Uma questão interessante é o seguinte, o Alexandre está aqui presente, ele tem um canal Arte Agora, e na sexta-feira passada houve um programa dele com 3 ex-reitores de universidades federais do país como um todo. E fizeram um debate bastante extenso sobre a questão da formação em engenharia também. E é uma questão muito interessante porque houve um debate também sobre esse decreto, né? E os ex-reitores, os 3 ex-reitores, falando que a engenharia não casa muito com EAD, educação à distância, porque ela exige laboratório, ela exige prática e ela exige treinamento em trabalho em equipe, né? Então, nós vamos ter aí alguns desafios pela frente. Carmen, você tem 4 minutos. Eu agradeço a Caram por compactuar e confirmar aqui que esse PL realmente não é o PL que vai levar a nossa profissão a uma modernização, né? Quer dizer, a legislação que rege a nossa profissão a uma modernização. Efetivamente, fica claro que essa é a opinião, né, dos profissionais, né? Não foi apenas uma fala minha, mas corroborada aqui pela própria plateia, né? Com relação ao... Agora, também a gente tem que fazer a meia-culpa. Então, se em 91 nós estudamos a revisão da lei e não levamos ao legislativo, se agora, mais recentemente, também no CONF, fizemos uma proposta de revisão aprovada no plenário e não levamos ao legislativo, aí vem, vamos dizer assim, do Ministério da Economia, uma proposta que não é nossa, né? E aí a gente começa a correr atrás do Jabuti, né? Só que o Jabuti parece que é mais rápido que nós, porque de 91 para cá, nós não fizemos nenhuma proposta de revisão. E, para dizer a verdade, hoje ainda queremos discutir, quando está aí para ser votado o PL, né? É um PL que é de interesse do governo, porque é um PL que vem da economia, né? Que nós sabemos hoje o liberalismo impera, né? Apesar do governo não ser liberal, mas o liberalismo impera na política. Então, nós mesmo hoje não temos, ainda vamos discutir aquilo que a gente quer, né? Então, nós não levamos ao legislativo nada disso. E a gente tem esse erro e nós precisamos fazer essa nossa meia-culpa. E aí, depois, quando eu falar sobre a questão do EAD, vou também citar isso. Com relação ainda a essa pergunta e essa proposta do Caram, com relação à questão de colocar na nossa legislação temas sobre licitação, isso eu acredito que não é possível, porque são dois disciplinamentos totalmente diferentes. Mas eu acho que a gente deve, sim, correr atrás, né, nos disciplinamentos de legislação ou até nos editais de licitação, fazer essas promoções, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás desses temas, né? E com relação à questão da pesquisa, a pesquisa feita pelo CONF foi feita pela Quest, que é uma grande, hoje em dia, uma das boas, né, boas empresas de pesquisas que fazem pesquisa para todo o Brasil, né? E eu não sei se eu concordo que não seja realidade, porque a CEBIC diz que tem apagão de mão de obra. Tá certo? Agora, os nossos profissionais estão sendo contratados como analistas com salários inferiores ao salário mínimo.
Então, hoje em dia, nós temos aqui no Rio de Janeiro um contingente imenso de profissionais contratados pelas empresas de saneamento como analista, com salários inferiores. Com relação a essa questão do que o CONFEA fez em relação aos cursos EAD, mais uma vez é isso, nós fomos correr atrás, porque, na realidade, nós não sabíamos que ia ser criada a tal um grupo de trabalho para definir mesmo o decreto, né? E aí eu fiquei sabendo, falei com o pessoal lá, e eles correram atrás. E realmente o CONFEA foi... Bom, primeiramente que o CONFEA não tem nenhuma penetração no MEC. O MEC não recebe o nosso sistema. Não recebe. Entendeu? Nós não temos nenhuma tratativa com o MEC. Começa por aí. Segundo, aí fomos ao ministro, e o ministro disse que não, a engenharia vai entrar. Aí foi uma promessa, né? A promessa, ele esteve lá no CONFEA, foi uma promessa de que faria. Tudo bem, quando saiu, não estava. Mas existe lá no decreto um item que diz que o MEC pode, com normativos infralegais, definir outros parâmetros. E foi aí que saiu, dias depois, uma normativa em que realmente melhora a situação dos cursos de engenharia. Mas, novamente, em vez da gente estar no topo, que nem está a medicina, né, e a engenharia tinha que estar nesse mesmo nível, né, nós ficamos por baixo e viemos através de um normativo inferior, não é um decreto. É um normativo que pode ser mudado a qualquer momento, né? Então, essa é a situação que a gente precisa mudar. E eu acho que nós aqui podemos fortalecer para mudar tudo isso. Obrigado a Carmen. Eu só queria agora pedir ao professor Carlos Monte que fizesse um comentário sobre essas questões mais relacionadas ao mercado de trabalho, emprego. E eu queria chamar a atenção do professor Carlos Monte de vocês o seguinte: nós tivemos pela manhã uma palestra aqui da presidente do CAU São Paulo. Ela trouxe dados em relação ao pagamento ao mercado de trabalho em São Paulo de arquitetos. Eu não sei se vocês se lembram, mas na apresentação dela, quase 50%, 49% dos arquitetos de São Paulo recebiam até quantos salários? 3 salários. Nós estamos dizendo aqui, e aí a Carmen alerta, que a empregabilidade não significa salário também, né? E nós temos, professor Carlos Monte, um problema, porque há uma grande reclamação por parte da categoria, que é a questão da engenharia, do engenheiro, do título. A contratação não vem com título de engenharia. Estão buscando aí a contratação como analistas ou como PJs, que acaba, inclusive, trazendo uma remuneração muito aquém daquela que é o nosso salário mínimo profissional. 4 minutos, professor Carlos Monte, e se der tempo, mais uma. Por favor, agora não pode fazer pergunta, Nibolete. Tá, você vai me desculpar, mas é porque o tempo nosso é curto, Nibolete. Você me desculpe, tá? E eu recebi aqui pela internet, tá? Por favor, Carlos Monte. Eu queria usar o meu tempo para me desculpar de ter passado por cima de um assunto que tinha sido levantado pelo Allen sobre a chamada economia solidária, que eu pretendia falar sobre a engenharia pública de caráter social, que é um assunto que eu já coloquei em várias, ou pelo menos 2 das nossas reuniões anuais da Federação Nacional dos Engenheiros, sobre o projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, em que
me preocupou a ideia de você não dispor de um organismo público que pudesse atuar no sentido de ajudar a população a resolver seus problemas de arquitetura e engenharia dentro do seu limite de atividade, seja em relação à questão da segurança no trânsito e no trabalho, seja a questão das intempéries que eventualmente provocam enchentes ou outro tipo de situação desse tipo, e até mesmo situações ligadas à construção das suas residências. Parece que há algumas desses projetos de residência popular que, inclusive, os apartamentos não têm banheiro, porque o banheiro é coletivo, do mesmo andar, é um masculino, um feminino, sei lá o que, é um absurdo. Mas isso passou, de alguma maneira, pela fiscalização, e eu acredito que a engenharia social, que se preocupe em dar voz àqueles que mais precisam, no sentido de ter atendidos, ou pelo menos viabilizados os seus direitos, é uma coisa importante. Eu acho que isso deve ser uma coisa pública, corresponde, de certa maneira, à delegacia da mulher, ou enfim, alguma desses instrumentos de atendimento à população que precisa existir. E eu acho que isso já foi objeto da minha preocupação nas reuniões anteriores da Federação Nacional dos Engenheiros, ficou registrado lá. Eu queria pedir desculpa, então, ao Alan de não ter sido explícito na colocação desse assunto, mas quero deixar claro que eu concordo plenamente com a necessidade de que isso exista, mas tem que ser engenheiros pagos pelos salários devidos, com as garantias legais, não é PJ, não é nada disso, pública, porque tem que ser uma responsabilidade dos governos estaduais, municipais, ou o que o seja, para cuidar desse tipo de assunto. E é emprego para engenheiro, naturalmente. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Monte. Eu quero agora, primeiro, pedir desculpas, porque provavelmente deve ter outras perguntas que não foram encaminhadas aqui, mas que serão respondidas, tá certo, pelas palestrantes, serão encaminhadas aos palestrantes para serem respondidas. E peço a Isabel, que agora tem 10 minutos para fazer a sua síntese dessa mesa para nós. Bem, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Alan por me ter convidado para esta participação aqui e cumprimentar todos os meus companheiros desta mesa. Eu vou começar aqui por falar sobre o que o Marcos Túlio começou quando, logo na sua fala, ele... Espera aí que tem muita coisa aqui escrita. Sobre a questão de articulação. Tá? E eu acho que essa aqui talvez seja a palavra mais importante, a articulação, portanto, entre os engenheiros da sociedade civil, os governos, todo mundo. Isto é importantíssimo para a gente realmente ter um avanço nas questões que são colocadas nesta mesa. Tá? Também o Marcos Túlio falou dos investimentos que são necessários para alavancar o desenvolvimento. Não adianta não ter investimentos, portanto, não podemos dar continuidade. E uma nota, aquilo aqui chama a atenção sobre o percentual dos encargos da dívida pública, que realmente é inacreditável, né? Que nós tenhamos 46,3% do orçamento de 2024, portanto, pago só para pagar a amortização da dívida pública. Do Marcos Túlio, eu passo para o professor José Roberto Cardoso, que fez a sua fala em cima da educação, da formação dos engenheiros. Então, foi muito importante. Ele trouxe aqui um slide que começa com um balde, explicando como era a educação anteriormente, depois as cadeias que dá, enfim, acho que é muito explicativo. E eu acho que essa apresentação vai ficar no site, né? Então, acho que é importante, e assim como a fala toda, isso é muito interessante. E
ele apresenta também um case da Coreia e da China para mostrar, comparar como é diferente, como eles conseguiram decuplicar o número, mais que decuplicar o número de engenheiros que se formavam, e da China, como foi, e aqui, pelo contrário, porque a gente sabe, até isso foi motivo da nossa preparação desse fórum, o Alan talvez se lembre, que a gente falou que houve um artigo em que de 2015 para 2025 houve um decréscimo, passou a haver 51% a menos de inscrições nos cursos de engenharia. Tá? Então, não é mais um atrativo você ser engenheiro. Depois, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho muito bacana e concordo plenamente do professor José Roberto, é quando ele fala da formação 4.0 para 5.0, uma coisa que agora passa a ser valorizada, que são os focos em valores humanos. Isso é importantíssimo. Nós simplesmente não basta só a tecnologia, não só os valores humanos, como também as questões socioeconómicas. Então, esses 2 pontos têm que ser acrescentados à nossa preparação dos futuros engenheiros. Tá? E, por último, na sua fala, a engenharia para a paz. Eu acho isso tem tudo a ver com o momento que a gente está a viver, como ontem foi apresentada aqui rapidamente a questão de Gaza, o que nós vemos, a engenharia não para a paz, mas para a morte, para o genocídio, e é isso que a gente está vivendo hoje em dia nos países que estão em guerra. A Carmen Lúcia trouxe uma apresentação detalhada. Primeiro ela falou do histórico, como é que vinha a lei que é de 66, realmente está muito antiga, precisa ser revisada, mas daquela história do jabuti, da esperteza que houve de, em 2020, ter enfiado o PL 1024, né, que o que se interessava era a entrada de investimentos de empresa de engenharia estrangeiros, então, e isso tudo como consequência do enfraquecimento da Lava Jato. Então, a Carmen fez aqui essa exposição brilhante, em que criticou, portanto, essa permissão dos estrangeiros que começassem a trabalhar no Brasil, e eles queriam que no prazo de 30 dias já fosse permitido. Então, depois ela apresentou as propostas de alteração que estão a ser apresentadas, e aqui eu também acho que a gente tem que ter muito cuidado e olhar, eu acho que tem que haver mais discussão, não sei, Carmen, se isso vai ainda ser debatido, ou pelo menos para chegar até aos deputados, porque há coisas que realmente não dá para a gente continuar, né, nessa história. Né? Eu anotei aqui várias coisas, a reciprocidade para brasileiros em relação aos estrangeiros, e posso aqui apontar também a questão de ter um único engenheiro no quadro societário das empresas de engenharia, os 90 dias para registro profissional. Eu acho que pelo menos é a maneira da gente forçar que sejam mais rápidas, porque a gente também sabe o outro lado. O outro lado é demorar muito mais meses para ter esse registro. O visto único instituído pelo CONFEA. Eu sou arquiteta e nós no CAU já temos isso. Eu posso exercer arquitetura e urbanismo em qualquer lugar do Brasil. Então, isso é muito importante. Quanto a aumentar o número de 30 para 30 conselheiros, também acho que tem que ser discutido isso. Eu até comentava hoje de manhã, no caso em que foi apresentada pela presidente do CAU, a representatividade, eu me lembro, no Acre e no Pará, por exemplo, no Pará acho que são talvez uns 600 arquitetos. Só que o Pará tem a mesma representatividade no Conselho Federal do CAU que São Paulo, que tem
não sei quantas vezes mais. Então, será que é assim mesmo que tem que ser? Um por Estado, independente do quantitativo de profissionais que tem lá? Enfim, há que se pensar. Sobre a extinção da multa de 20%, também foi falado, a revogação do cancelamento do registro profissional, enfim, estaria repetindo tudo o que a Carmen disse. Eu acho que vocês podem olhar com calma no site e se deter no que está sendo discutido. E o que é que tem aqui mais? Sim, e as outras, eu ia dizer uma palavra, mas ia fazer juízo de valor, não posso. Ampliar o mandato do presidente para 4 anos e o conselheiro federal para 3, ampliar o mandato atual do presidente do CREA, com reeleição, quer dizer, estender o mandato até 31/12/2027, enfim. O plano de saúde e seguro para diretores e presidente do CONFIA, o mesmo para conselheiros federais, enfim. Mas eu acho que as pessoas têm que saber disso, não é depois que for aprovado dizer, eu não sabia. As pessoas têm que saber que isso aí existe, tá? E por último, que a Carmen falou, e que também eu tenho essa ciência, a contratação de profissionais como analistas, e no caso, a entidade que eu presido é de servidores públicos. Acontece o seguinte, os concursos públicos no Estado do Rio de Janeiro, muitas vezes não, a maioria das vezes oferecem salários aviltantes. É impressionante. E entram também com essa característica, eles não contratam arquitetos, contratam analistas de arquitetura e urbanismo. É terrível. Bem, falta-me falar do professor Carlos Monte. Professor, que coisa boa. Ele começou falando também sobre a educação, e era uma coisa que a gente já tinha conversado antes, que começa no curso básico. Eu me lembro que o senhor dizia que ninguém sabe matemática hoje. Não disse hoje, mas disse lá atrás, nas nossas conversas, que realmente, e é do básico que a gente tem que começar a consertar a educação, senão nós não conseguimos ir adiante. Depois também a insuficiência de bolsas para que os nossos engenheiros possam, portanto, se formar mestres e doutores engenheiros, que não há também verbas para isso. E a outra coisa que também a gente já falou muito é os salários muito mais atraentes para outras carreiras, porque nós ainda dissemos também que acontece o seguinte, o engenheiro que se forma é muito mais plausível para ele ir trabalhar numa financeira que ganha 3 vezes mais do que ir trabalhar como engenheiro. Isso aí é o que nos mata. Antigamente, o Márcio Girão é testemunha disso. Márcio Girão dizia o seguinte, porque antigamente era engenheiro, depois nós fomos substituídos pelos advogados. Agora os advogados também foram passados para trás. Agora são os economistas que mandam e desmandam em tudo. Não é assim? Então, é isso que acaba ocorrendo e prejudica, portanto. Eu encerro por aqui, tinha mais coisa para falar, mas já passou o tempo. Obrigada. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer muito a Maria Isabel, é arquiteta, ela já falou, e é nossa presidente da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos aqui do Rio de Janeiro também. Então, agradecer muito a parceria aqui, Maria Isabel. Agradecer aos nossos palestrantes, professor Carlos Monte, uma honra muito grande, entendeu? Está aqui conosco. Professor José Roberto também, agradecer muito. Agradecer em especial a nossa conselheira Carmen, não só por ter trazido o tema para o debate, mas a Carmen é uma parceira, é membro muito efetivo do Fórum da Engenharia, ela é presidente da ABEA, Associação Brasileira, né, de Engenheiros e Engenheiras, né, e arquitetos também, e arquitetos,
né? E trabalhou muito, porque através da BEA nós fizemos uma parceria. Está aqui o nosso presidente da Mútua, cadê ele? O Joel Krieger, né? Nós fizemos uma parceria através da BEA com a Mútua para que pudesse realizar. Então, agradecer a Carmen também por essa parceria junto com a Mútua para viabilizar essa nossa primeira reunião aqui. Agradecer a participação de todos vocês. Está encerrada, então, a nossa mesa 5. Muito obrigado a todos.